16 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vamos falar de esportes, Antônio Carmo, que a sexta-feira é sempre mais gostosa. Bom dia para você. É véspera de sábado à noite, tome cuidado. Bom dia aí, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo Ano 20. Em 102,9 FM e também no canal do YouTube da Rádio Band Vale, youtube.com/Rádio Band Vale FM. Tem essa experiência, curte a gente lá e deixa o seu like, que é sempre muito importante. Antônio Carmo, vamos começar falando da celeuma doméstica. O basquete ontem fez valer o mando, ganhou de novo, despachou Bauru e reedita a final do Campeonato Paulista do ano passado na semifinal. Vai pegar Franca. Reta final para o São José, Antônio Carmo? 68-57, o placar baixo do jogo de ontem, né? Um jogo mais de marcação, de defesa do que de ataque. Porque no jogo anterior o São José tinha feito 88-65, né? 23 pontos de vantagem. Foi um jogo com mais cestas. Mas a vitória de quarta-feira, Nicolini, deixou o São José muito bem credenciado para o jogo de ontem, e isso ocorreu. E o São José impôs o ritmo de jogo, se impôs como mandante e eliminou o Bauru, falou: volta para Bauru, pegue o ônibus aí e vá descansar lá em Bauru. E ganhou bem. E agora vai pegar Franca numa semifinal. A outra será Pinheiros e Mogi. Pinheiros ontem surpreendeu e ganhou do Corinthians no ginásio Vladimir Marques e eliminou o Corinthians, que era o favorito. Então, o São José pega a Franca e o Mogi pega o Pinheiros. São José já joga domingo, viu, Nicolini? 18 horas, acho que é esse o horário do jogo, Farmaconde Arena, recebendo Franca, reeditando, conforme tu disseste, a final do ano passado, quando o Franca foi campeão, ganhando 2-0. Franca favorito. O Franca é favorito contra qualquer time, não é o São José agora que... Sim. Não. Vai entrar o São José... vai entrar o São José em quadra com o Marcelo Vido, Biratã, Carioquinha, Zé Geraldo, né? Não vai. Então, o time... Aí já ganhava, né? Com aquele timaço, bicampeão paulista, comandado pelo professor Edivar Simões, campeão brasileiro, aí ganharia. Mas, Franca de Hélio Rubens, de Totó, Robertão, Francésio, né? Cada time maravilhoso, hein? E aí, o São José agora tem essa missão, Nicolini, que é difícil, claro que é impossível, não existe impossível, a palavra impossível não pode ser colocada aí no esporte. Então, São José precisará jogar muita bola, ganhar o jogo de domingo e ir para Franca daquele jeito, né, Franca? Você vai ter que ganhar duas aí, daí joga com tranquilidade. No ano passado ele perdeu logo as duas, foi 2-0 para Franca na decisão. Deu azar, entre aspas, aí de cruzar com Franca numa semifinal. Fosse contra Mogi ou contra Pinheiros, eu colocaria o São José como favorito. Agora não, Franca é favorito, São José tem que entender isso, né? Entrega o favoritismo para Franca, coadjuvante. Fala: Franca, resolve aí, a bola é dos 6, né? Os 6 são campeões do mundo, tudo mais, então resolva aí. E jogar com tranquilidade, ver o que vai acontecer. Deve ser uma partida muito boa no próximo domingo, tá certo? E depois, na quarta-feira, dia 1º, o segundo jogo em Franca, havendo necessidade de um terceiro jogo, logo na sequência, quinta-feira, dia 2. Ou seja, então, para o torcedor do basquete josense, é domingo, o jogo deve ser na Arena Farmaconde, é isso, né, Antônio Carlos? Sim, é isso. Domingo, 18 horas, né? Tinha até a tabela aqui, só para... Acho que é isso mesmo. Domingo, 18 horas, é o jogo que vai abrir aí, então, essa fase semifinal envolvendo São José e Franca, para ver quem é que tem mais garrafa cheia para vender, Nicolini, e vai para a grande decisão deste Campeonato Paulista. De qualquer maneira, para um time reformulado totalmente, como foi esse time do São José, depois da péssima participação no NBB, a gente pode dizer que o São José já faz uma bela campanha. Resgatou a dignidade. Entre os 4 primeiros. É por aí. 18 horas domingo, Arena Farmaconde. Muito bom, boa sorte para os meninos do basquete joseense. Carmo, só para um registro, final de semana saem os finalistas da Copa Paulista. E aí teremos os dois que vão disputar campeonatos nacionais no ano que vem. 15 de Piracicaba e Comercial jogam amanhã
6 da tarde no Barão da Serra Negra, 1-1 no primeiro jogo. Primavera e Grêmio Prudente jogam domingo, 3 da tarde no Majestoso em Campinas, 1-0 para o Grêmio Prudente no primeiro jogo. São dois detalhes interessantes que eu vejo aí, Nico. Primavera subiu esse ano pela primeira vez, vai jogar a Série A1 do Paulistão no ano que vem. Estádio Ítalo Mário de Monte passando por reformas. É uma obra grande lá, já destruíram o parque de arquibancada. Bom, tem que arrumar o estádio para deixar pelo menos para 10, 11 mil torcedores, que é o que exige a Federação Paulista de Futebol para o time jogar. Foi o que fez o Velo Clube do ano passado para esse ano lá com o seu estádio Benitão. E o Primavera pode, de repente, já para o ano que vem, na primeira vez em sua história centenária, que vai fazer agora, jogar a Série A1 do Paulista e já está numa Série D de Campeonato Brasileiro ou numa Copa do Brasil. Veja que maravilha, né? O ano de 2026, caso ele passe pelo Grêmio Prudente, que tenta pela primeira vez também. É um time novo, não é aquele Grêmio Prudente antigo, que foi incorporado pelo Grêmio Barueri, durou um ano só, Barueri foi para lá, depois voltou e acabou. É o novo Grêmio Prudente que faz essa bela campanha, o Grêmio Prudente que já teve a Prudentina, né, famosíssima, e o Corinthians? Nos anos 60. E o Corinthians também, de Presidente Prudente, outro time espetacular. Bom, aí é um caso dos times. E o Comercial, Nicolino? Isso é que mais me intriga. Não acredito que o Comercial terá bola para ganhar do 15 de Piracicaba amanhã. 10 mil torcedores no Barão de Serra Negra, 15 animadíssimo. Todo ano ele bate na trave no Paulista da Série 2, na Copa Paulista, vai e vem, tá? E esse ano parece que vai. Acho que o 15 não vai perder a oportunidade de, em sendo o mandante do jogo, despachar o Comercial. Mas esse Comercial dos vovozinhos. Isso. O time Ultramaster do Comercial, tem história, tem camisa. E o 15 tem uma nhaca nos últimos tempos, como você falou, né? Sensacional. E aí eu não duvido, não, que o time que é São José era favorito, caiu. O 15 ganha as duas. Lá estava perdendo, empatou no finalzinho. Numa dessa, sobra um gol, um VAR, que agora pedem o VAR, Antônio Carvalho. Não tem nenhuma desafio. Dúvida. Mas tudo isso pode acontecer e Dudu da Loteca ficaria feliz, porque ele vai apostar no Comercial, inquestionavelmente. Sim, tá certo? Sim. Mas, vamos lá. Comercial passa. O time, Nicolino, acabou de ser rebaixado para a Série A4 do Campeonato Paulista. Entrou na Copa Paulista com um time juvenil, um time amador, um time lá, vamos, para não ficar parado aí, fica chato, vamos jogar um pouquinho, ver o que a gente faz, e de repente consegue uma vaga. Já está indo longe demais. Como o próprio Roberval Davino disse, é o patinho feio, né? Entrou no campeonato para nem se classificar entre os 4, classificou-se, não passava pela Inter de Limeira, passou, não passava pelo São José, passou, e agora pega o 15 de Piracicaba. Se passar e for para frente, já imaginou? Rebaixado, vai jogar a Série A4 do futebol paulista no ano que vem, um semi-amadorzão. Roberval Davino, se chegar ao título, tem vaga no São Paulo, Antônio Carmo, para 2026. Hernan Crespo, que fique atento. E aí vai acontecer. Não acho que isso vai ocorrer, acho eu que o 15 vai passar, mas são fatos interessantes, né? Imagina se fica Primavera e Comercial para essa final. Seria algo realmente para ser estudado. Bom, futebol é gostoso por causa disso. Nunca diga que já veio tudo. Segunda-feira nós vamos contar mais um capítulo dessa história que a gente conta do futebol do interior de São Paulo nos últimos 20 anos, meu querido Antônio Carmo. Olha, tudo aí. Vamos deixar os entretantes partir para os finalmente. O São Paulo deu a nota ontem, 60 mil pessoas no Morumbi, um frio para cada um. Nossa. Redação hoje é 3 espirrando, 2 tossindo. Ontem a gente falou, gente, compra carne e faz churrasco. Os caras, não, nós vamos para São Paulo. Falei, não vai falar que o tio aqui não avisou. E aí, o São Paulo jogou pedrinha, um time muito mal escalado, segundo todo mundo que viu tudo, Antônio Carmo. E Hernan Crespo em fogo alto pelos lados do Morumbi. Só sobrou o Brasileirão 1-0, Antônio Carmo, para a gloriosa LDU. Nicolino, São Paulo não tem do que reclamar, e eu tenho aqui, sou um pouco mais comedido em relação aí às suas opiniões mais contundentes, né?
Mas do jeito que foi nessa reta final, foi vergonhosa a eliminação de São Paulo. Foi ridículo, grotesco, caricato e estapafúrdio. O São Paulo nessa reta final, Nicolas, ele não era nem para estar aí, né? Era para ter sido eliminado já pelo Atlético Nacional. É que o Atlético Nacional foi incompetente, perdeu 2 pênaltis no primeiro jogo. Senão já teria ele batido o São Paulo, o São Paulo nem teria passado as oitavas de final, porque não jogou bem e aí se classificou nos pênaltis, é bom lembrar, contra o Atlético Nacional. São Paulo não ganhou nenhum jogo nessa reta final. Tá igualzinho o São Zé aí na Copa Paulista. São Zé vinha assim, assado, de repente não ganhou nenhum jogo, que vai reclamar do quê? Da eliminação. Empatou os 2 jogos com São Bento, perdeu os 2 do Comercial. Igualzinho o São Paulo, que empatou os 2 jogos contra o Atlético Nacional, ganhou nos pênaltis e perdeu os 2 jogos para a LDU. Você não pode perder os 2 jogos para a LDU. Em que pese, a LDU não é um time bobo, já falei aqui. Tem alguns times aí menores do futebol sul-americano, Nicolino, que já ocupam um espaço aí dando trabalho para os gigantes. A LDU é um desses times. Campeão da Libertadores 2008, Sul-Americano 2009, já foi campeão da Sul-Americana de novo, já eliminou São Paulo há 2 anos, nos pênaltis, dentro do Morumbi, na Copa Sul-Americana. Ganhou 2-1 lá, perdeu 1-0 no Morumbi, então São Paulo, pela segunda vez, é eliminado pela LDU. Mas ontem, Nicolino, o São Paulo foi daquele jeito que eu comentei aqui, a afobação. Ele quis fazer o terceiro gol antes de fazer o primeiro. E aí não fez nem o primeiro, né? E perdeu o gol debaixo do gol, Luciano, jogador quase ridículo. Luciano, quase gol. Escalação do São Paulo com o técnico fazendo ali mudanças. Ele colocou o protegido dele na lateral e entrou com 3 zagueiros precisando ganhar de 3-0. 3 zagueiros. É isso que eu ia falar, estava passando. 3 zagueiros para jogar contra a LDU, você precisando ganhar o jogo. Imprimiu um ritmo forte, foi com 10 minutos, podia estar 2-0 para o São Paulo. Mas também com Ferreirinha, com Sabino, com Enzo Dias, com Luciano desse jeito, né? Não dá, Nicolas. São Paulo tem um grupo ali também de jogadores, olha, bem limitado, viu? São Paulinho tem que tomar cuidado aí, porque esse time de São Paulo aí... Vendeu as joias da base todas, né? O presidente vendeu 6 ou 7 garotos de 18 e 19 anos e trouxe Dinemo, trouxe Rigoni, trouxe essas coisas aí, né? E aí o Bobadilha, o craque do time... né? Que entregado, hein? Ele lembrou Denis, lateral do Palmeiras, na final contra a Inter de Limeira em 86. Foi recuado de cabeça com o Martorelli. O Tato dominou a bola e fez gol. Foi igualzinho, certo? O que o Bobadilha já vi isso, certo? Nunca diga já vi tudo em futebol, mas isso eu já tinha visto, né? Uma entregada, num escanteio do São Paulo que foi cobrado para trás, um foi chutar, o outro travou, o outro foi chutar, foi travado e saiu um contra-ataque. São Paulo teve 75% de posse de bola, 20 e tantas finalizações contra 3 da LDU. E a LDU ganhou o jogo por 1-0, não tem do que reclamar o São Paulino. Reclamar do time, que foi um time incompetente, um time que não teve a capacidade para finalizar bem, que teve todo nervoso, afobado, querendo ganhar o jogo de qualquer maneira, mal escalado, concordo com você, de 3 zagueiros para jogar uma partida que você precisa ganhar em casa, e precisa ganhar por 3-0, e com alguns jogadores. E o São Paulo, Nicolinho, o departamento médico de São Paulo, outra coincidência, está muito igual ao São José. É o Triângulo das Bermudas, caiu lá, não volta mais. O jogador cai lá, foi igual no São José. Todo jogo do São José, 1-2 ia para o departamento médico, e não voltava mais, certo? E aí, o São Paulo está assim também, deve ter um time inteiro no departamento médico, e não volta... O elo perdido, e não volta ninguém, certo? O Oscar machucou as costas num jogo aí, nunca mais volta. Tem uns que a gente sabe que foi o caso daquele Riel Francisco, do Calheri, machucaram mesmo, tiveram contusões mais graves, tempão. Mas esses outros aí com uma lesão aqui, com uma contusãozinha ali, Nicolini, que você fala, daqui 15 dias está de volta, o cara tá 3 meses lá no Morumbi, né? O Lucas Moura, que já está na hora de parar também, né? Voltou para fazer alguma coisa e já está 3 anos de volta aí, vive machucado, se machucou esse ano, operou, voltou, machucou, operou de novo, voltou, e ontem entrou no segundo tempo, não fez nada, enfim, o São Paulo ontem foi ridículo, totalmente ridículo, e mereceu perder para a LDU de Thiago Nunes, que ganhou os 2 jogos e vai para a sua semifinal de novo com a sua história.
E o Palmeiras que não acha o seguinte, ó, estamos na final, vamos... Tem gente falando que são duas goleadas, Antônio Carlos, que não precisa nem jogar. É favorito? Há quem diga que favorito. O São Paulo evitou tomar 2 goleadas do São Paulo, por isso que entregou. Do Palmeiras. O Palmeiras é favorito? Bem favorito contra a LDU. Mas o primeiro jogo é dia 22 de outubro, ainda daqui a um mês. Até lá precisamos ver como é que vão estar as coisas. Se o Palmeiras é o favorito, só que se ele entrar achando que já ganhou, vai perder. Se jogar com seriedade, provavelmente vai ganhar, porque tem bem mais time, e o Palmeiras está muito acostumado a jogar Libertadores, coisa que o São Paulo fazia muito bem naquele período lá, né, de 92, 93, 94, 95, e depois em 2005, 2006, 2007, e que agora não faz mais. São Paulo na Libertadores é um fiasco atrás do outro, enquanto que o Palmeiras sobra, né? Em Libertadores é o mais cascudo time brasileiro, mais até do que o Flamengo, está de novo na semifinal e com grandes possibilidades, inquestionavelmente, de ir para a final. E o São Paulo, então, agora tem que rever aí os seus conceitos, ver o que pode acontecer, ver alguns jogadores aí que não têm, até estrutura física, né? Tem um jogador magrelinho lá no São Paulo, e arrumar a casa aí para seguir no Campeonato Brasileiro e ver o que consegue. É o que tem para terminar o ano. O Flamengo tomou susto ontem, perdeu por 1-0, também jogou para ganhar no primeiro tempo, podia estar ganhando o jogo, tomou um gol no último lance, falha do Rossi, o Rossi que nos pênaltis pegou 2, Antônio Carmo, e levou o Flamengo para a semifinal, pegar o Racing Clube de Avejaneda. Foi o primeiro jogo no Maracanã, né? O Flamengo tem feito isso aí, o primeiro jogo em casa, foi assim contra o Inter, foi assim contra o Estudiantes e assim será contra o Racing, que ele se classificou ali em segundo lugar no grupo dele. O Flamengo, Nicolau, ao contrário do São Paulo, por exemplo, ontem tinha uma situação diferente, mesmo fora de casa, atacou, foi buscar um gol, que se faz um gol já garantia a classificação, tomou o gol e o segundo tempo foi tenso, porque se toma um segundo gol ali, acabava, estava fora. E aí o jogo foi, nesse estilo Libertadores, foi para os pênaltis, e aí brilhou o goleiro Rossi, fez a parte dele nos pênaltis, alguém vai aparecer bem, alguém vai ficar realmente como vilão, apareceu o herói Rossi, Flamengo classificado nas duas passagens aí de Libertadores, contra o Inter sobrou, e agora contra o Estudiantes teve muitos problemas, né? Ganhou os 2 jogos, mereceu passar no confronto com placar mínimo em casa, derrota fora, passa nos pênaltis, poderia ter sido eliminado nos pênaltis tudo pode ocorrer, mas está classificado e agora vai pegar o Racing também nesse outro grande confronto aí, o Racing que é mais time do que o Estudiantes, atual campeão da Recopa e da Copa Sul-Americana, mas é só dia 22 também, né? É isso daqui um mês, meu querido Antônio Carlos. Então, tudo definido, LDU e Palmeiras, primeiro jogo em Quito, segundo jogo em São Paulo, Flamengo e Racing Clube, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no El Cilindro, em Avejaneda, definidas as semifinais da Libertadores. Na Sul-Americana, Universidade de Chile despachou a Alianza Lima e vai pegar o Lanús. Primeiro jogo no Chile, segundo jogo na Argentina. Do outro lado, já tínhamos definido Independente del Valle e o brasileiro, único dos 4 representantes da semifinal da Sul-Americana, o Galo Mineiro. Pois é, falei ontem, olhando aí, ficou um lado mais pesado, Atlético Mineiro e Del Valle. Esse Del Valle, olha, olho nele aí, junto com o LDU, Nicolas, um time também, já foi vice-campeão de Libertadores, um time que você tem que se acostumar, e nós estamos acostumados a vê-lo, já eliminou vários brasileiros aí, já eliminou Corinthians, já eliminou São Paulo, campeão, né, contra São Paulo de Sul-Americana, aquela coisa toda. O Atlético Mineiro vai ter muito trabalho com esse Del Valle aí, que sabe jogar as competições sul-americanas. Do outro lado, acho que ficou um lado mais fácil, o Lanús me parece bem favorito contra esse Universidade do Chile. No pique, Antônio Carlos, vamos passar em revista a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa amanhã no Castelão, em Fortaleza. O time da casa pega a sua crise e enfrenta o Sport. Bom, se o Fortaleza, que está um pouquinho acima do Sport, pensa em alguma coisa, tem que ganhar para manter acesa a chama de escapar do rebaixamento, que para mim já está muito difícil. Acho que o Fortaleza, depois
de 2, 3 anos na Libertadores, não escapa do rebaixamento. Vai ser muito difícil. Fortaleza e Sport amanhã. São Januário, um bom jogo, hein? O Vasco, embalado, expresso da vitória de Nisiano, vai pegar o Cruzeiro do Caio Jorge, que está fedendo a gol, Antônio Carmo. Jogo amanhã, 6h30, na Colina. Ainda amanhã, Juventude Internacional de Porto Alegre, Pau Bravo na Serra Gaúcha. Embalos de sábado à noite, Atlético Mineiro e Mirassol. Domingo, tem matinê, Grêmio e Vitória às 11 da manhã. Maracanã, 4 da tarde, clássico carioca, Fluminense e Botafogo no mesmo horário, Arena Fonte Nova. O Bahia, que parou de ganhar, não ganha de mais ninguém, pega o Palmeiras. O Red Bull, 6h30, pega o Santos no Cícero de Souza Marques, o próprio da Municipalidade Bragantina. 8h30, Corinthians e Flamengo, clássico das torcidas na Arena. E o São Paulo, segunda-feira, lambe as suas feridas contra o Ceará. E vamos ver o que acontece com relação à torcida aí desse jogo. Fortaleza e Sport, tem algum estagiário aí que tá dando muito trabalho, Nicole? Põe ele para acompanhar esse jogo amanhã, tintim por tintim, e trazer o resumo para nós segunda-feira. Relatório, todinho, certo? 30 minutos antes e 30 minutos depois, certo? Minuto a minuto. É o Lanterna contra o vice-Lanterna. O danado, né? Vasco da Gama, que não terá aquela defesa campeã de 74, hein, Nicolini? Na final contra o Cruzeiro. Andrada, verdade. Fidelis, Miguel Moacir, Miguel Moisés e Alfinete. Defesa que batia, rapaz. E o Cruzeiro também não terá Zé Carlos e Seu Lopes. O Cruzeiro foi vice-campeão. E tinha no gol o Vitor, que passou até pelo Taubaté, né? Ele falhou no gol do Jorginho Carvoeiro, que fez o gol do Vasco na final, em 74. E o Cruzeiro com Nelinho, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Palinha, né? Roberto Batata, o timão do Cruzeiro, o Vasco de Roberto Dinamite. Tinha um português chamado Pérez, camisa 9, que jogava bem com o Roberto Dinamite, nesse time do Vasco da Gama, né? Foi treinado pelo Mário Travalini, e que foi campeão brasileiro de 1974, num jogo extra contra o Cruzeiro no Maracanã. E o Armando Marques meteu a mão no Cruzeiro, lá teve um gol legítimo do Zé Carlos, que empatava o jogo em 2-2, eu, não, marquei qualquer coisa, mas gol não foi. Vamos, joga a bola aí, tá certo? É só ver o lance na televisão, grande jogo, tá certo? E aí agora o Vasco em bom momento, e o Cruzeiro querendo a ponta da tabela, né? Se ele ganhar sábado, ele dorme líder, e vai ver o que vai acontecer com o Flamengo no próximo domingo. O Inter vai estrear, então, um novo técnico, Ramon Dias, deve estrear contra o Juventude. O Atlético Mineiro, que precisa ver se pega direito no jogo, porque esse Mirassol está brilhando no campeonato, é o amarelão do sol do Mirassol fazendo grande campanha. O Fluminense, que anunciou quem de técnico ontem, Nicolini? Se autorizou lá? Quem é? Quem foi pro Fluminense? Zubeldia! Não deu não certo. Foi pro Sul, foi pro Rio de Janeiro. É o que temos. Pegou o avião, subiu, vai com ele mesmo. E o Fluminense, então, vai fazer o clássico vovô, que é o clássico mais antigo do futebol carioca, Fluminense e Botafogo. Fluminense de Tele Santana, o Botafogo de Valdir Pereira, o Didi, o Folha Seca, o gênio do meio-campo, tá certo? O Santos, que precisa de pontos, né? Vai buscar aí a recuperação, já ganhou do São Paulo, dá um salto ali contra o Red Bull. O Palmeiras e o Flamengo, que brigam cabeça a cabeça com o Cruzeiro pelo título, jogando fora. Aliás, todos eles jogam fora, né? Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem o clássico das torcidas contra o Corinthians. O Palmeiras joga antes contra o Bahia. Vamos ver aí, todo mundo buscando uma melhora na classificação, precisando ganhar pontos, né? Para ver quem é que vai subindo na tabela. Muito bom, Antônio Carmo. A Série B ontem teve 3 jogos fechando a rodada e tem novo líder, é o Criciúma. Ganhou do Coritiba no Couto Pereira, uma vitória maiúscula, 2-0 ontem à noite. O Atlético Goianiense 1-0 no América, Chapecoense sucumbiu em casa para o Avaí, e com isso a equipe do Criciúma é líder com 49 pontos, mesmo número de pontos do Goiás, mas melhor nos critérios de desempate. A 29ª rodada já começa amanhã com Atlético Paranaense e Operário, domingo tem Criciúma e Paysandu, Novo Horizontino e Vila Nova, Remo e CRB, Botafogo e Ferroviária, é clássico, Antônio Carmo, lá em Ribeirão Preto, Cuiabá e Atlético, a rodada desmembrada termina na terça-feira. É do nosso tempo, no interiorzão do Paulistão, Botafogo e Ferroviária é o clássico Botaferro, né? Que tem por lá. Nicolini,
O Coritiba, que vai dando mole, perde seu segundo jogo consecutivo, cai do primeiro para o terceiro lugar e vê o grande rival Atlético Paranaense subir para a quinta. A diferença dos dois é de 2 pontos. Há 6 rodadas atrás era de 15 pontos a diferença, ou 14. O Atlético só ganhou 6 jogos seguidos, o Coritiba só perdeu. O Atlético já tem 13 vitórias no campeonato. Sabe quantas vitórias tem o Coritiba? 13. Olha como que mudou a história. Se jogassem os dois domingo agora e o Atlético ganhasse, o Atlético passava o Coritiba e tirava o Coritiba do G4 e entrava ele, o Atlético. Olha como mudou, né, esse conceito aí da Série B neste momento em relação à subida do Atlético e à queda do Coritiba. E, você pega a rivalidade... Mas trabalho do Odair Helma, hein? O Odair Helma, seu ídolo, passou pelo Santos, não teve chance, né? E aí vamos ver, o Atlético nesse fim de semana tem um jogo mais fácil contra o Operário, dirigido pelo Alex, enquanto que o Coritiba vai pegar o Avaí, fora de casa, sempre mais complicado. Podemos ter uma mudança aí na tabela. Vamos acompanhar. Na Série C, no grupo dos empates, São Bernardo e Floresta, Caxias e Londrina, os 2 jogos no domingo. A Ponte Preta pode subir amanhã, Antônio Carmo. Devemos ter mais de 15 mil torcedores em Moisés Lucarelli, casa cheia no Majestoso para Ponte Preta e Náutico. Ganhou, subiu. Tchau e benção, foguetório, champanhe, cachaça, cerveja, churrasco no Bambu, meu querido Antônio Carmo, lá para os lados de Campinas. E o Brusque pega o Guarani amanhã também. E o Náutico não vem com Jorge Mendonça e nem Vasconcelos ali no seu meio campo para poder ganhar da Ponte Preta. Hélio dos Anjos que trabalhou tudo que pôde ao longo da semana para deixar esse Náutico mais arrumado. A Ponte Preta vivendo um grande momento dentro de campo. A Ponte Preta, Nicolini, está há 100 dias, os jogadores, sem receber salário. 3 meses e pouquinho. E eu tenho um jogador lá falando, não sei como é que nós estamos sobrevivendo, não sei como é que eu estou levando arroz para casa. Porque a gente não recebe, o dinheiro não vem. Mas nós estamos aqui dentro de campo, nós estamos correndo, dando sangue, vai lá, pinga um pouquinho aqui, então leva esses R$1.000 aqui, vê o que você faz. O aluguel está atrasado, deixa que eu vou pagar, o escritório vai pagar para vocês esse mês. E está assim a Ponte Preta, Nicolini. Olha que coisa. Não é isso para ser o futebol, né? O futebol não é assim. E os jogadores Marcelo Fernandes segurando nos bastidores, hein? Como treinador, hein? Belo trabalho. 6 jogos e 6 vitórias. O Marcelo Fernandes. Só ganhou até agora. Uma vitória por 2-1 e 5 por 1-0. Pingadinho. Na conta do chá. E ajudando ali. E a diretoria prometendo que vai acertar, o time subindo, entra uma verba, aquela coisa toda. E os jogadores estão sendo homens na acepção da palavra, não pularam do barco, estão representando bem. A torcida da Ponte Preta tem que ter um carinho especial por esses jogadores aí, Nicolini, se o time subir. Olha que coisa, hein? Num momento dramático aí, que poderia estar a Ponte Preta lá para baixo, tá? Como você colocou aí, uma vitória do acesso. Muito bom, Antônio Carmo. Para fechar, amanhã, regado a Pitu, 800 mil pessoas na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Barra, primeiro jogo da decisão da Série D, tá bom? O máximo de gente que cabe lá vai caber. O que tem de espaço vai ser ocupado para esse primeiro jogo da decisão da Série D. Santa Cruz já foi campeão da Série D, o time do Barra nunca foi, novidade. Chegando aí, o time de Itajaí mostrando competência, um time de SAF, novidade, bem trabalhado, time moderno, o futebol moderno que a gente falou. Santa Cruz, vamos ter isso aí, é o futebol Nutella com o futebol raiz. É esse confronto de amanhã. Como fazia Moraes Sarmento, meu abraço a você, Antônio Carmo. Excelente final de semana. E como diria Gil Gomes, né? Se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá um canalha menos, né? Gil Gomes, extraordinário, você lembrou de Moraes Sarmento? Um saía da programação da rádio, entrava o outro, e por aí, daí vinha Joia Júnior e vinha Silvio Santos, e a gente se divertia muito. Um abraço. O tempo bom. Abraço para você, Cláudio Nicolini, os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente fim de semana. Juízo, se cuide e até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate